Fala galera, então bem-vindo ao nosso programa Falando em Opções. Hoje é nosso dia 22 de março de 2022 e, não obstante, estamos sozinhos aqui hoje no programa. Deu aí alguns problemas técnicos com o Rafa, mas o Diogo aí está chegando. Teve um problema no trânsito, enfrentando o trânsito. Cidade grande é isso aí, né, pessoal? Eu, já que moro mais para o interior aqui do Rio Grande do Sul, inclusive, hoje, dia 22 de março, é feriado municipal aqui na minha cidade. É o dia do município, dia que Santo Ângelo, aqui, o município que eu resido, está de aniversário. Cidade pequena, aniversário, ninguém trabalha, né? Mas estamos aqui mais uma terça-feira para dar uma descontraída, dar uma conversada aqui com o pessoal, tirar algumas dúvidas, falar um pouco aí sobre as nossas opções, certo, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui no nosso TRID. Vamos ver aqui como é que foi o dia a dia de hoje, certo? Então, se nós pegarmos aqui no TRID, pessoal, neste botão aqui, próximo aqui da ajuda, deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Está aparecendo certinho aqui para vocês. Só ver uma configuração aqui. Aí, tá certo. Então, vamos lá. Então, nesse botãozinho aqui próximo da ajuda, pessoal, ele tem as nossas maiores ofertas. Deixa eu ver se não está aparecendo aqui o ranking. Bom, eu vou colocar aqui, mas não está aparecendo para vocês. Então, nós tivemos uma alta feroz aqui da Eneve hoje. Já faz alguns dias que ela está com uma alta bem grande. Então, podemos ver aí que ela puxou próximo do fundo dela e próximo de 11,90, vindo para 14,37 fechando hoje. Vamos dar uma olhadinha se a Eneve tem alguma coisa em opções. Tem pouca liquidez nas opções, mas podemos ver aí, pessoal, que algumas opções de call subiram mais de 100%. Algumas, os pozinhos, né, subiram 233%. Opção desacreditada lá do 15,50, que imagina poucos dias atrás, a distância que a Eneve estava, olha só, estava 11, para subir para o 15,50, ela teria que ir aí subir 30% do ativo, né? E esta opção aqui, ela está valendo hoje 10 centavos. Se nós pegarmos abrir o gráfico dela, vamos abrir o gráfico dessa opção aqui, só para nós ver como é que estava sendo os negócios dela. Enquanto carrega aqui o gráfico, geralmente, pessoal, quando acontece essa questão do gráfico ficar carregando, quer dizer que não tinha muita negociação, certo? Ele vai puxando dados e provavelmente hoje foi o primeiro dia que ela teve negociação, certo? Teve somente uma negociação aqui na do 15,50 e 8 negociações na do R$ 15. Vamos ver se a gente consegue abrir o gráfico aqui da opção de Eneve do R$ 15. Aqui conseguimos abrir o gráfico. Vamos diminuir aqui. E aí podemos ver, pessoal, que olha que interessante. Há poucos dias atrás, ou há um dia atrás, essa opção estava custando 10 centavos. E no dia de hoje, ela chegou a custar 33 centavos. Então aí triplicou, né, o seu valor, mas acabou fechando próximo dos 23 centavos. Notando aqui que teve uma euforia, né? Então, quando sai uma notícia, muitas vezes tem uma euforia gigantesca no ativo e acontece que as opções, às vezes o pessoal deixa isso passar, mas as opções, elas são o quê? Elas são derivadas da ação. Então, tudo que a ação acontece com ela, a opção ela reage de uma outra forma, certo? Então, o que acontece? Como o ativo aí teve uma suba, né? O valor disparou nos últimos dias, as opções elas se sensibilizam e disparam muito mais. Então, por isso que muitas vezes até o Diogo gosta muito de operar a seco em compras ou travas, né, direcionais, e pegando movimentos desse tipo, se tem um bom lucro, porque uma hora que você tem um prejuízo calculado, por exemplo, numa trava de alta, se você faz uma trava de alta, você já tem um prejuízo calculado. Até hoje nós estávamos conversando lá
e a gente estava falando sobre JBS. Esses dias até, antes de eu sair de férias, eu tinha comentado nesse ativo. O ativo acho que estava aqui perto dos R$ 35, foi JBS e Minerva, BIF3. Vou dar uma olhadinha lá em BIF3. BIF3 eu tinha comentado aqui perto do R$ 9. Eu até quero ver se o pessoal se lembra quando eu comentei isso aqui lá no nosso grupo do Falando em Opções. Eu comentei que estava muito interessante o setor de carnes, né? Haja vista aí o alto preço. E quem pegou aí essa dica dos R$ 9 obteve um bom lucro aí perto de 25%. Mas voltando lá na opção lá que o Diogo estava comprando, nós vamos ver que geralmente, pessoal, quando nós temos alguns ativos que estão por largar resultado, próximo aí de divulgação de balanço, nós podemos se posicionar de uma forma mais tranquila, certo? De uma forma mais tranquila, fazendo o quê? Uma compra, muitas vezes a seco, mas preferivelmente fazer uma trava, certo? Uma trava de alta é uma boa aposta. Olha o termo que eu usei, uma boa aposta para se expor no mercado de uma forma controlada, certo? Podemos ver aqui, a JBS estava na casa dos R$ 35 e lá na casa dos 37. Então, por longos dias, ficou indo e voltando. Então, se o camarada pegou aqui esse esse movimento que estava sendo típico da ação e faz uma trava de alta quando ele encosta próximo do suporte, depois o ativo sobe 50 centavos, ele já pode desmontar a trava dele ali, muitas vezes com 100% de lucro. Felipe, 100% de lucro é factível, é execuível nas opções? Muito fácil, principalmente em operações e estruturas que a gente faz e tem a direcionalidade como alvo. O que é isso? Quando a gente opera no direcional, pessoal. Muitas vezes a gente vai lá e vê que um ativo está em queda, faz uma trava de baixo com put, certo? Uma operação a débito que tu vai pagar, teu risco é aquilo que você colocou, não tem a necessidade de expor um capital maior ou ficar ali numa trava de crédito, e se o ativo for para o lado ao qual você estava apostando, você vai ganhar muitas vezes bem mais do que você investiu. Por exemplo, uma trava hoje de crédito, ela muitas vezes te paga 20 centavos para você ter um risco de 80 centavos. Se você fizer uma trava de crédito de R$ 1. Agora, a trava de débito, você vai pagar 20 centavos para tentar ganhar até R$ 1. Ou seja, você vai ganhar o quê? 80 centavos. Isso aí te dá, muitas vezes, um capital que, no operando opções normal, desculpa, operando ações normal, num swing trade, por exemplo, você não vai conseguir. Você comprar uma ação por R$ 10 e vender ela por R$ 60, R$ 50, você vai demorar muito tempo, certo? E o teu stop geralmente também é alto. Por quê? Porque quando você opera um ativo, um swing trade, você vai lá comprar a ação a 10, você vai dizer, não, eu aceito perder aqui até os 9,50. Então quer dizer que você já definiu uma perda de 50 centavos. Então, por que não arriscar já esses 50 centavos, se é o teu stop, e você vai lá e faz uma trava de 50 centavos, certo? Não quer dizer que você tem que fazer uma trava. Você pode escolher lá uma trava que esteja custando 25 centavos e monta duas dela. Se você fosse operar uma ação, né? Se você fosse comprar um lote de ação e você que estava querendo arriscar aqueles 50 centavos no teu stop, né? Você pode fazer duas travas na mesma proporção de 25 centavos, ou daqui a pouco três travas lá na casa dos 17, 18 centavos. Então, quando você opera direcionalidade, você tem essa questão que as travas a débito, as quais você paga, são mais assertivas do que as travas a créditos. Felipe, quer dizer que as travas a créditos não funcionam? Olha, pessoal, diversas vezes eu já vi as travas de crédito funcionarem, mas eu não gosto de me expor ao risco. Por quê? Porque geralmente quando a gente faz uma trava de crédito, ou o que a gente vê o pessoal fazendo as travas de crédito, o que acontece? O camarada faz a trava de crédito, ele toma o prejuízo dele, certo? E aí o que acontece? Ele não quer assumir aquele prejuízo, certo?
Quando você compra um ativo, quem já operou swing trade vai entender isso que eu estou falando agora. Quando você compra um ativo e você define o stop, você consegue estopar muito fácil. Você comprou o ativo lá no 10, você definiu o stop no 9,50, você vai lá e estopa aquela posição. Mas quando você você faz uma trava de crédito, você já recebeu o dinheiro e muitas vezes você já usou o dinheiro para fazer alguma outra coisa. Quando a operação vem contra, você não tem todo o capital para zerar aquela operação, geralmente, certo? Que você vai fazer, como eu falei antes, a trava de crédito, recebendo 20 centavos, 30 centavos, aí no máximo 35 centavos e se expondo R$ 1. Então, o que acontece? Você vai ter que pagar o quê? Os outros 70 centavos, certo? Ah, mas eu já recebi. Como eu falei, muitas vezes você já gastou aquele dinheiro. Então, o ativo veio contra, certo? Você o que vai ter que fazer? Vai ter que desembolsar R$ 1, que é os 35 centavos que você recebeu, mais os 65 da diferença, né? 65 mais 35, R$ 1. E aí o que acontece? O camarada não quer pagar, ele não assume o stop, certo? Por quê? Porque tem a opção de rolar, tem a possibilidade de rolar e acha que consegue fazer mil coisas. Só que depois que o ativo veio para baixo, e geralmente o pessoal faz o quê? Em ativos bem voláteis, são ações muitas vezes que a empresa está numa situação ruim, por isso que o que acontece? Os olhos enchem na questão do quê? Na questão do prêmio, certo? Então o prêmio muitas vezes fica alto e aí o camarada vai lá e faz a operação. E aí o ativo vem contra, o que ele faz? Ele não stop e ele começa a carregar aquela opção, aquela estrutura por muito tempo, certo? Então vamos voltar ao que eu estava comentando antes. Se o camarada foi lá e disse que num swing trade ele compraria a ação a 10 e estoparia a 9,50, ele já definiu o que, pessoal? Ele já definiu que o stop dele é 50 centavos, certo? Então, se nós pegássemos esses 50 centavos que ele definiu, nós montássemos uma trava de alta. Simples. Pegamos aqui o ativo que está 36,97. O pessoal está vendo aqui em cima, aqui na esquerda, é o valor que está o ativo. Então ali está 36,97. Eu vou lá e procuro uma trava de alta que seja confortável para mim. Com certeza isso tem conteúdo lá no canal do Rafa, tem conteúdo no canal do Diogo. Aqui no YouTube eu já gravei vídeo sobre a questão das travas de alta, aonde escolher elas no melhor momento, se é ITM, se é ATM, se é OTM. Mas se nós pegarmos aqui uma levemente ITM, pessoal, nós poderemos pegar aqui o strike 36,50. Quanto que está custando? 1,82, certo? Então colocamos aqui numa calculadora, ó, 1,82. E o que acontece? Nós podemos gastar no máximo 50 centavos, certo? Que é o nosso que stop que a gente definiu. Então, se nós colocarmos menos 0,5, 50 centavos, né? Nós temos que comprar uma de 1,32. E aí nós vamos procurar aqui uma opção de 1,32. É aonde mais ou menos? É aqui, ó, no 37 com 25. Então você vai ter 36,50 e 37,25. O que acontece é que você tem uma diferença de quanto? 37,25 menos 36,50, diferença de 75 centavos. Então você comprou uma opção, uma estratégia, digamos assim, de 50 centavos com um lucro máximo de 75. Para mim, muitas vezes não faz sentido essa operação. Por quê? Porque está pagando pouco. Ela está uma trava muito cara, certo? Ela está uma trava aí custando 67% de toda a operação. Então, para mim, não faz sentido. Mas, daqui um pouco, se eu montar uma mais OTM, vai fazer mais sentido. Por exemplo, comprando aqui uma do 38, certo? E vendendo uma, olha só, vamos fazer o mesmo cálculo aqui, pessoal. Eu vou pagar 95 centavos pela do 38 e eu posso perder o quê? 50 centavos. Então, eu compro uma lá de 45. Então, olha só, eu vou pegar 95 e eu tenho que achar uma de 45 centavos, né? 95, 45 não tem, mas tem uma aqui, ó, de 49. E olha só a diferença, pessoal. Nós pegamos o strike 38 com a strike 39,75. Então, fizemos 39,75 menos 38. Ela é uma trava de alta com
expectativa de ganho, ou máximo ganho, de 1,75. Então, aqui já faz mais sentido, porque eu estou pagando 50 centavos pela trava, mas posso ganhar até 1,75. Então, mais, muitas vezes, aí de 100% que nós vamos encontrar numa operação. Isso é factível, pessoal? Isso é execuível? Vai de cada um, porque aqui eu estou esperando que o ativo vá lá o quê? No 39,75, certo? É uma trava bem fora do dinheiro, óbvio. A volatilidade aqui ela está um pouco mais alta. Se nós olharmos nessa tabela aqui, ó, nessa coluna, ela está 37% aqui. Então é uma volatilidade mais alta, já se tratando que nós temos dias aí a mais do vencimento, né? Mas são oportunidades que as opções te dão e que se você montasse no ativo, vamos ver aqui, ó, ele teria que sair do 37 e ir para o 39,75. Você ganharia o que aqui? Você ganharia pouco mais de 7%, 7,5%. E ali na opção vai ganhar quanto? 200, 300%. Então são oportunidades que a gente pode pegar e fazer. Isso é factível? Acontece, Felipe? Tu está falando abobrinha? Não, pessoal, vamos pegar aqui, ó, próximo aqui de janeiro. Então o JBS já passou por esses valores que está hoje, certo? Se você montasse, não vamos fazer uma simulação esdrúxula, que muitas vezes o pessoal pega aqui, mas se eu montasse aqui e pegasse aqui. Pessoal, nunca você vai acertar o fundo e vai acertar o topo. Então vamos pegar aqui, ó. Se tu pegasse do meio e fosse até o outro meio ali, ó. Subiu quanto? Subiu R$ 2,38. É a mesma simulação que a gente está fazendo aqui, ó. Tá 37 e ia para o 39. Então uma simulação totalmente factível. Aqui novamente, olha só, lá em novembro, saiu de quanto? Saiu de 35, foi para quanto? 37,80, subiu R$ 2,80. Em quantos dias, Felipe? Em 14 períodos, 14 dias úteis, né? Isso aqui dá mais ou menos 3 semanas dentro do vencimento. Então, tudo é execuível, tudo que a gente fala aqui, muitas vezes eu falo, o Diogo fala, o Rafa fala, são estratégias, são coisas que a gente usa no dia a dia nosso e muitas vezes, deixa eu mandar o link aqui pro Diogo. Só um minutinho aqui, pessoal. Então, são muitas vezes estratégias que a gente usa no dia a dia. O pessoal olha lá, pensa, não, mas não é possível. Pessoal, todas as estratégias que a gente fala aqui, sempre a gente faz, a gente não fala coisas que a gente não executa, certo? Então, sempre vai ser coisas que a gente já testou algum dia, já fez, e tem várias coisas também que já foram feitas por outras pessoas ou por nós mesmos e não são rentáveis hoje em dia, certo? Então não vale a pena você estar fazendo estratégias que já foram sucesso uma vez. Exemplo, quando a gente estava aqui, vamos pegar um pouquinho mais para trás, vamos colocar num gráfico semanal e colocar um pouco mais para trás depois esse gráfico, nós vamos pegar ali épocas desde lá de 2018, pegar aqui, ó, um pouquinho mais para trás. Olha só, pessoal, época aqui, ó, desde 2018, né, que nós tivemos um Joesley Day, lembram? Não sei se o pessoal lembra aqui, ó. Joesley Day. E aí nós vamos pegar um período que teve uma alta muito boa na bolsa. Então foi lá, ó, desde 2018, certo? Até o nosso 2020, teve uma alta na bolsa. Quem fazia trava de crédito aqui sempre dava risada, porque qualquer papel subia. Se nós pegar a JBS, subia. Se pegar a Bev, sempre naquela forma estacionária, então dava lucro. Se nós pegarmos qualquer empresa boa, quando ela está em momentos eufóricos na bolsa, sempre vai estar subindo, certo? Então tem momentos que são para fazer as determinadas operações e tem momentos que outras operações são melhores. Por isso que o que a pessoa, o investidor, o estudante de opções, ele tem que estar com o leque de operações dele sempre afiado e em dia, certo? Esse mercado não é um mercado que você entra, você estuda e você investe daquilo para sempre. Não. Ele é um mercado que você vai entrar, vai estudar, vai entender os conceitos das opções e aí depois você vai o quê? Você vai se aperfeiçoando ao longo do tempo para você não ficar parado e dependendo do quê? Dependendo muitas vezes do influencer, dependendo de uma notícia, dependendo de uma corretora. Melhor forma é você estudar. Tanto eu quanto o Rafael,
quanto o Diogo, nós temos trabalhos de mentoria, em nenhum momento a gente oferece para o pessoal, certo? A gente entrega um conteúdo gratuito, mas às vezes as pessoas procuram nós exatamente por quê? Porque sentem dificuldade nesse imensidão de informação que tem na internet e muitas informações o que são erradas. Você olha muitas vezes um vídeo, quem estuda muitas vezes direito vai entender o que eu estou falando. Se você olhar um vídeo de direito de 2 anos atrás, não é a mesma informação que você vai ter no dia de hoje. Você tem que estar atualizado na sua informação, certo? O Diogo está chegando na área aqui. Fala aí, rapaziada. Demorei, mas cheguei. O importante é que chegou aí. Eu já estava conversando com o pessoal aqui, falando algumas coisas sobre as estratégias que muitas vezes a gente comenta, né, Diogo, que elas são de épocas, né? Nós aprendemos uma coisa e elas funcionam naquela época e dias posteriores elas não funcionam mais. É verdade. O mercado tem ciclos, né? Tem ciclos de Exatamente. mercado que a gente precisa observar. Nem sempre aquela estratégia que era assertiva há um mês atrás vai funcionar naturalmente nesse mês. A gente tem que estar sempre ligado no que pode estar funcionando no momento e não ficar enviesado, né? Esse é um problema, uma coisa que a gente, como investidor já experiente, a gente busca evitar, né? Ficar preso no viés tanto de ativo quanto de operações, né, Filipão? Isso realmente acaba atrapalhando bastante. Agora, eu gostei da operação que você mostrou aí, fazendo uma trava, né, com a possibilidade do stop, né? Era justamente o que a gente estava debatendo esses dias, né, falando sobre isso. Acho extremamente assertivo isso, e é por isso que a gente incentiva aqui a galera a estudar as opções, porque tem muitas alternativas para você entrar no mercado. Uma delas, sem dúvida nenhuma, é fazer esse stop justamente nas opções. Você vai utilizar aquilo que você já está considerando como risco para potencializar o teu resultado. Com certeza, as tuas operações vão ser cada vez melhores, né? Sem dúvida nenhuma. Exatamente. E é interessante até para quem tem muitas vezes vem de um mercado mais acionário, que operava mais ações, né, puras, e tem esse viés mais técnico, digamos assim. Exato. Então o pessoal diz assim: ah, vou colocar aqui um stop técnico. O que é um stop técnico? É em função de um gráfico. Ah, eu vou colocar aqui um stop financeiro. É em função do dinheiro, né? Então, tudo isso você consegue adaptar para operar opções, e quando você adapta para operar opções, você tem muito mais lucro. Por quê? Porque o teu risco vai ser o mesmo. O risco vai ser o mesmo. A única coisa que vai mudar vai ser o quê? Vai ser o teu time, que é o quê? O tempo. Exatamente. Uma operação com ações, você tem uma operação que vai durar para a vida toda, se você quiser Sim. levar ela para frente e ela não bater o teu stop. As operações com ações. E as operações com opções, elas têm prazo. Ah, é só de um mês, Felipe, eu tenho que acertar dentro do mês? Negativo. Você pode escolher aqui opções que tenham um calendário mais longo, que tenham um vencimento mais longo. Então, até Sim. o Diogo também faz isso bastante, que vai lá e compra uma opção de dezembro, já se antecipa. Então, você tem um lapso de tempo muito maior para a ação sensibilizar e você ter o lucro. E cá entre nós, quem opera swing trade não opera em mais que um mês. O camarada ele opera ali 3 meses, até porque a nossa análise técnica, apesar Exatamente. de ela ter uma certa previsão, ela também erra e bastante. Quanto mais curto prazo, mais ela erra. Quanto mais longo prazo, mais acerta. Mas aí vem a questão: quem que tem mão suficiente muitas vezes para estar segurando uma operação há tanto tempo, né? Exatamente. Eu acho assim que a exposição que você vai ter no mercado, ela diz muito sobre o tempo que você vai estar gerindo essa operação. Então, quanto mais dinheiro você tiver no negócio, no jogo, mais suscetível a interromper a operação antes da hora você vai estar, né? Porque ninguém fica, igual fala assim, essas operações que eu mesmo faço e mostro para a galera aí comprado, que dá às vezes 300, 500, 1000%, é muito lindo isso, a gente apresenta como resultado, é resultado verdadeiro, realmente acontece, mas você não consegue fazer 1000% com 50 mil reais. Não consegue fazer. Você deu 2,5%, vai falar, ó, me dá esse lucro aqui, deixa eu botar no bolso, porque já movimentou legal o financeiro e porque você não quer ficar no risco. Ninguém quer ficar no risco muito tempo
com muito capital alocado. A gente quer sempre estar girando isso daí. Agora, quando você vai... É bem interessante isso, porque às vezes a galera acha que tem que juntar e acumular para poder investir. Então, cara, pega um pouquinho aí, começa ali, seja humilde, galera. Começa com cinquentinha, faz ali com 100 pila, arrisca de pouquinho em pouquinho, porque tu vai, de repente, é mais fácil, escuta o que eu estou dizendo, mais fácil você transformar 100 pila em R$ 1.000 do que você transformar R$ 1.000 em 100 pila, tá? E guarda isso porque é fato. Se você pegar R$ 1.000 e colocar ali, é capaz de você zerar a posição com R$ 20 já satisfeito. Pô, deu 2%. Quero mais o quê? Onde é que eu vou tirar 2% por mês? Nada você vai... É difícil conseguir. Agora, quando você pega 100 pila, tu leva ele, vai... Ué, se eu perder é R$ 100. É uma pizza que a gente come ali no final de semana, não é isso? Então, tu consegue levar esse trade por mais tempo e aproveitar. Agora, pensa, se você fizer 10 operações dessa que você transforma R$ 100 em 1.000, quanto que você não vai ter acumulado no final de um período ali, né? Então, acho que são essas coisas que a gente tem que começar a permitir a nossa mente a pensar, poxa, para que eu vou ficar tanto tempo exposto? Eu vejo muita gente, às vezes, operando pesado, pegando, não, vou comprar uma call e vou botar 100 pau, porque daí vai valorizar 10% e vou receber. Cara, mas aí eu não dormiria tranquilo com R$ 100.000 numa posição comprada em opções, nem em ações, nem em Bitcoin, nem nada. Eu falo, meu Deus do céu, todo esse dinheiro aqui aplicado, podendo virar pó a qualquer momento, porque ninguém controla o mercado. A gente se aproveita dele. Então a gente tem que ter estratégias, como o Felipe está falando, com muita propriedade aqui, para que você possa tirar o melhor proveito desse trade, que sem dúvida é o que vai manter e garantir a tua sobrevivência no mercado financeiro. Não é isso? Eu acho muito interessante, até eu gosto muito do projeto do Diogo, para ficar milionário, que o Diogo vai ficar milionário aí com R$ 100, mas ele é muito interessante e às vezes as pessoas também não conseguem ver a subjetividade que tem por detrás disso, que é o quê? O pessoal operar com pouco dinheiro. Isso que o Diogo falou, assim, é de uma riqueza tão grande que às vezes a gente sempre dizia no exército, né? O óbvio precisa ser dito, que é o quê? A capacidade de você operar com pouco dinheiro e você fazer dinheiro. Né? Às vezes o pessoal vê, mas eu tenho que ter 10 mil para operar um lote cheio com 10, né, ações de Itaúsa, por exemplo, com 10 lotes, e você consegue operar ali muitas vezes com 100 pila, 300 pila, R$ 500, você consegue fazer muito mais dinheiro do que quem está operando com R$ 10.000. Por quê? Porque você vai operar tranquilo sobre o efeito psicológico do mercado financeiro, vai estar zero com você. O Diogo falou, você vai conseguir dormir, você vai pensar melhor, porque quem já estudou a parte do psicológico no trade, o Bo Williams, que é um investidor bem conhecido aqui no Brasil, ele fala muito sobre a questão psicológica do trade. E quanto mais dinheiro você tem no trade, menos você consegue pensar. Isso é fato. O cara pode ser o maior investidor, mas quanto maior é a responsabilidade dele, ou seja, o dinheiro dele, ele vai ter que se pensar melhor. Só que daí ele começa a botar travas mentais, muitas vezes, que é o quê? Poxa, mas se eu perder esse dinheiro, eu não vou poder colocar mais dinheiro para me operar. Se eu perder esse dinheiro, muitas vezes é um dinheiro do quê? Lá de uma poupança dele que ele já está fazendo errado. Então, quando tu tá com 500 pila ali, muitas vezes batalha lá, trabalha mais um mês, você vai conseguir juntar os R$ 500. E aí é aquela coisa, dos R$ 500 você faz 200, e aí você faz mais 200. E uma coisa que a gente sempre fala, mercado tem todo mês. Opção tem todo mês. Você não deu certo esse mês, você fez uma trava lá controlada, de R$ 100, você perdeu R$ 100. Mas no outro dia, lá no outro mês, você colocou R$ 100, quando veio, você tirou 300. Você ganhou mais meses para você continuar o quê? Operando. Então, isso é muito interessante. Eu sempre falo do projeto do Diogo lá, porque assim Soninha, obrigado. É fenomenal para o pessoal começar a aprender e tirar essa questão da cabeça ali que o pessoal vai fazer R$ 10.000 e aí o pessoal mostra lá que fez 1000%, aí fica lá pensando, então de 10 mil eu consigo fazer R$ 100.000 em 2, 3 meses. Pessoal, o cara que fez isso, ele teve muito mais sorte do que competência. Sem dúvida nenhuma. Isso aí é a mesma coisa
que o camarada querer apostar a corrida lá com uma Ferrari estando com o Fusca. Pode ganhar? Pode, mas o que ele vai contar com a sorte que a Ferrari quebre. Porque se nós verdade. É um tiro no escuro, né? É um tiro no escuro, porque se nós formos pelas leis naturais, né, do mercado ou da natureza, o Fusca não vai ganhar da Ferrari. E a mesma coisa nas opções, porque ele vai ficar nervoso, ele vai pensar, não, eu tô com 100 mil aqui, por exemplo, e aí o mercado bate para baixo, que nem esse já estava falando, eu fiz lá a trava de alta em ABEV, e aí a ABEV começou a cair, né? Aí o que acontece? Se eu tivesse feito com muito mais lote do que eu pudesse, tipo uns 50 lote, 50 mil lote, eu poderia estar nervoso, poderia falar assim, poxa, paguei 20 centavos na trava de alta, a BEV desabou, tá valendo 10, eu vou sair agora porque eu garanto meus 10. Se eu tivesse saído, eu estaria perdendo o dinheiro que eu estou ganhando hoje. Então, por quê? Porque tu estava com um lote um pouquinho mais controlado, apesar de ter pesado um pouquinho mais a mão do que o natural, mas você consegue, né, pensar, raciocinar e você vê que está o quê? Dentro do teu gerenciamento de risco. E até é interessante, né, Diogo, que muitas vezes a gente fala sobre gerenciamento de risco, o camarada do lado fala, não, mas eu tenho controle de gerenciamento de risco, mas tu vai ver muitas vezes na teoria, pouca gente tem gerenciamento de risco, né, cara? Verdade, cara, exatamente. A gente todo dia tem atendido as pessoas, até troca uma ideia. A gente tem uns grupos aí dos professores, dos mentores, né? A gente vai trocando uma ideia e vai vendo muitas vezes que a galera esquece lá do tempo do início, que roeu o osso, e esquece quando precisou ali juntar ali o pouquinho que tinha para começar a fazer as suas operações. E aí o cara chega num patamar, de repente, não só de conhecimento, mas vamos dizer assim, de conforto financeiro, que ele fala assim, não, essa estratégia aí já não vale mais, vou operar com pouco dinheiro, não adianta, é melhor nem entrar no mercado se não tiver dinheiro. Tem um monte de especialista aí que fala isso, né? Não, o cara nem adianta. Primeiro você tem que ir lá comprar um fundo imobiliário, compra umas ações ali, para você depois pensar o que você vai fazer nas opções. Cara, eu super concordo que as opções, elas têm a sua complexidade, sem dúvida nenhuma. Não é um mercado de fácil assimilação. É necessário ter isso aqui que nós estamos tendo, que nós não tivemos, né, Felipe? O Felipe, o Rafa, quando eu comecei, nós não tivemos de forma alguma pessoas assim como nós hoje, comprometidos em ensinar e contribuir com os investidores iniciantes. O que a gente tinha era livro complexo, literatura americana, normalmente, que a gente não tinha livro de qualidade de opções. Os que tem ainda hoje são bem caros, né? A gente tem aí, até exalto bastante e recomendo o livro do professor Luiz Maurício, que é realmente fenomenal, o mercado de opções, mas é um livro que custa 500 pila, né, cara? É um livro caro para o investidor iniciante, ele começar ali a jornada dele e fazer um aporte no conhecimento, ainda que seja. Às vezes é um custo pesado. Então aqui a gente está oferecendo parte do nosso tempo como assim um privilégio, eu creio, falo isso porque realmente não tive isso no início, para que vocês possam aprender. E mesmo assim ainda tem gente que reclama, né, da forma como a gente explica e das estratégias que a gente fala. O que a gente pode dizer é o seguinte, a gente faz todos os dias isso aqui, a gente bota a pele no jogo, isso que a gente fala aqui não são só estratégias que a gente estuda, são coisas que a gente aplica, a gente coloca ali a nossa credibilidade no jogo, e esse ponto que o Felipe falou é bem importante. Quando a gente está com pouco volume financeiro no risco, a gente consegue esperar até o final. Vocês vão lembrar que nesse programa que o Felipe falou, que eu estou fazendo todos os dias ali no YouTube, a gente comprou uma opçãozinha lá da Rumo, e a Rumo não é para amador realmente, né? As opções de Rumo têm alta volatilidade, vai e volta, vai e volta. A gente comprou uma Rumo que é a RAILC 170, RAIL C 170. Essa opção foi dos 7 centavos até 70 centavos, deu quase 1000%. Voltou tudo e ficou pozinhando lá em 4, 3 centavos. Nós falamos assim, não vou nem recomprar essa opção aí agora, vou deixar ir por pó se for, porque a gente perdeu o time de saída, não conseguiu sair. Vamos ver o que acontece. No dia do vencimento, galera, sexta-feira, ela subiu de 5 centavos para 31 centavos, consegui zerar a posição com lucro, ainda uma posição que estava perdida. Se eu tivesse com mais capital nisso aí, eu com certeza teria realizado um prejuízo. Falando, cara, vou recuperar pelo menos aí 50% do que eu coloquei. Nesse caso, como a gente tinha arriscado só 16 pila,
Vamos deixar aí. Aí, no final das contas, ganhamos aí 5, 6 reais de lucro, e aí alguma é pouquinho, mas percentualmente é aí cerca de 30% do capital que a gente arriscou. Então, cara, é estudo. Estudo, preparo, porque se você não for bom quando você tiver não adquirir habilidade com pouco recurso, com certeza quando você tiver muito, você também não será bom e vai botar tudo a perder, tá? Fiquem atentos com relação a isso, beleza? Eu acho que é um recado bem importante que vocês precisam receber, principalmente a galera que está começando agora, não conhece muito bem. Dá tempo de aprender se você quiser realmente aprender. Agora, se o cara que quer só call, só diquinha, né, Felipe? Aí não tem como não. Aí o cara vai E, se arrebentar mesmo, porque não tem jeito. inclusive, essa tua dica que tu deu já tem 2.000 anos, né? Mais de 2.000 anos, né? Ser fiel no pouco para quando tiver o muito também, né? Exatamente. Também Aí, ser para bom fiel, né? entendedor, É, meio pingo é letra. exatamente. Então, pessoal, isso que o Rafa falou, assim, eu já perdi muito dinheiro no início porque me faltava recursos. Hoje, que nem o Rafa bem comentou ali, essa questão num livro de R$ 500, lá em 2012, quando eu comecei, R$ 500 era quase que o salário mínimo, pessoal. Hoje, Sim. quem que coloca aí um salário mínimo em um livro? Num negócio que ninguém conhece, né? Naquela época, ninguém falava assim opções. Eu me lembro que eu recebia muito, muito, muito marketing da tal da Toro Radar. Era alguma coisa assim. Exatamente. E aí era para sala de call. Tu comprava um pacote, tipo, era caríssimo, assim, 2, 3 mil reais naquela época. Você Uhum. comprava e o pessoal ficava até dando call de day trade. Então já se criou naquela época uma mentalidade de sala, de call, de day trade, né? Já toda errada, assim. E a questão, quando eu procurava muito pessoal para comentar sobre opções, você não achava. O máximo que eu achei assim foi um colega meu do exército que ele operava commodity. E aí a commodity você opera por meio de um contrato, né? Ela é uma exposição mais aguda, só que é complicado. E hoje o pessoal tem toda essa facilidade e muitas vezes ainda tropeça, né? Tropeça no quê? É. Tropeça no marketing agressivo. Então eu sempre falo assim, quando você tem um marketing muito, muito agressivo, tem que abrir o olho. Porque geralmente é um clickbait, né? Para você clicar ali e aí você fica ficcionado no negócio, vê que é um dinheiro fácil, só que é aquela coisa. Se fosse tão fácil, por que, que todo mundo não estaria fazendo? É. Eu sempre me perguntei isso quando eu entrei no mercado de capital. Eu disse, se fosse tão fácil a Bolsa de Valores, eu me lembro quando eu entrei em 2012, o cara que era capitão do exército ele disse assim, cara, Bolsa em 2008, antes de 2008, todo mundo ganhava dinheiro. Compra a Petrobras que vai ganhar dinheiro. Quando todo mundo comprou, quebrou a bolsa. Veio 2008 lá, arrebentou a bolsa. Aí o que acontece? Ninguém mais queria saber de bolsa. Então é bem assim, quando a esmola é muito grande, o pessoal tem que desconfiar por causa que tem alguma sacanagem escondida no meio Sem da dúvidas. situação, né? É como a Sônia colocou aqui, ó. Quando eu falo do meu trabalho sobre investimento em ações e opções, alguns pedem para mim explicar, depois que eu explico, me chamam de louco, isso para rico. É isso mesmo. A nossa bolsa, ainda É. que hoje ela está digamos assim, ficando um pouco mais democrática, nós temos uma Sim. cultura, né, que está incrustada no brasileiro, achando que É. investimento é para rico. Eu sempre falo, Verdade. até um camarada que eu tenho conversado bastante com ele, ele me diz o seguinte, que a riqueza ela se constrói com o trabalho, mas a aposentadoria se constrói com o investimento. É E é verdade. muito interessante isso, porque muitas vezes você é uma pessoa bem-sucedida e você ganha 10 mil, 15 mil reais, depende da situação da pessoa, às vezes isso é muito ou é pouco, 5 mil reais, faça a comparação que couber no seu bolso, mas vamos supor que a pessoa ela é bem-sucedida financeiramente até os 40 anos. E aí depois, Uhum. quando ela se aposenta, geralmente você não consegue se aposentar com o teto, né? Com essas mudanças de Sim. aposentadoria, se você não fizer uma previdência privada, alguma coisa, você não consegue se aposentar com o teto. Então você imagina uma pessoa que ganha lá seus 10 mil e vai para uma aposentadoria 2 mil. Ela construiu uma boa riqueza durante a vida, só que a aposentadoria dela muitas vezes vai ser sofrida, né? Porque ela conseguiu manter um padrão de vida durante 20 anos, 30 anos bem, e quando se Sim. aposentou, né, não se Já preparou. era. Então, o trabalho, ele te dá
digamos assim, qualidade de vida se você é bem estruturado quando você está trabalhando, mas somente o bom investimento que vai te garantir uma boa aposentadoria. E os investimentos aqui que a gente está comentando não é somente ações, não é somente mercado financeiro, assim como muitas vezes o empreendedorismo, alguma coisa do tipo, mas principalmente quem consegue aprender no mercado acionário, ele sai na frente. Por quê? Porque como o mercado acionário ele é justo com a pessoa que está investindo lá 1 bilhão, ele é o mesmo justo com a pessoa que está investindo R$ 10. Porque a ação ela não sobe ou ela não cai só para mim. Ela sobe e cai para todos. Então, dependendo do jeito que você está exposto, dependendo como está o teu pensamento de investidor, que você vai saber reagir àquele mercado daquela forma que ele se mostra para todos nós, né? Uhum. Aí, Diogo, o rei do bola vai contigo. Aí, ó, rei do Bova, salve galera. Eu conversei com ele mais cedo, ele tá falando que ele tem uma ideia, Felipe, de comprar um straddle só para passar a noite, para defender uma posição de um strangle vendido. Tu acha que faz sentido esse tipo de operação? Ele perguntou para mim, para o Rafa. Acredito que a gente até tenha, de repente, dado respostas distintas para ele, mas a gente queria, ele quer ouvir a tua opinião, acho que é até interessante, porque depois eu posso até explicar o que eu falei para ele, para ver se tem alguma coerência aí também na nossa linha de pensamento. Aí. Só para Passar entender, ele estaria com o Strangle vendido. Esse Strangle seria o Strangle ATM ou um Strangle ITM? Bem Porque OTM, o no ATM, delta né? de 5. Isso. Então o que eu vejo assim? Muitas vezes tu vai estar lá com uma call, só para colocar a minha exposição. Tu vai estar com uma call lá vendida, por exemplo, do 15 e o ativo tá 10. Aí tu vai comprar uma outra call do 10. Tu tá fazendo uma trava de alta. Uhum. E você está fazendo uma trava de baixa no mesmo tempo. Então você vai estar morrendo no teta, nas duas operações. Para mim não faz sentido. Até defender, tudo bem, só que você não tem como se defender com o delta, com o teta em operação comprada, no meu ponto de vista. Então teria que ver mais o sentido assim, ó, que o que você quer defender? Você quer defender o quê? Que o ativo vai se deslocar? Então, quem sabe, na verdade, você está muito exposto, que você não está aguentando essa exposição, certo? Então, você comprar sempre opções no ATM, você vai pagar o preço mais caro do extrínseco, você vai sofrer com o maior teta possível, o gama vai ser assim, vai ser muito alto, certo? Então, é bem complexo. Porque eu acho que não tem muito que você defender numa operação, no sentido do gama que eu falo muitas vezes perto do vencimento, né? Porque às vezes o que acontece, o camarada vai lá e tenta defender uma posição faltando 3 dias, e aí ele se posiciona de forma errada. Aí o que acontece, o ativo explode para um lado e é o lado errado que ele escolheu. Então é bem complexo. Antigamente, nós fazíamos uma coisa assim, ó. Eu até tinha um grupo bem grande de pessoas que a gente fazia assim, ó. Na sexta-feira, quando o vencimento era na segunda, na sexta-feira a gente comprava straddle. Porque o que acontecia? Geralmente acontecia um movimento ali, ou alguma notícia da empresa no final de semana. Quando o vencimento era na segunda, o que acontece? Uma das duas ia dar exercício, é óbvio, porque tu comprou o straddle. Só que o que acontecia? Você comprava um straddle na sexta-feira, seria o quê? Você pagaria ali, tipo, 30 centavos, cada uma estava valendo 15 centavos, 20 centavos, dependendo. Então você pagaria 30, 40 centavos. O ativo precisaria, na sexta-feira, se movimentar mais do que? De 40 centavos para você ter lucro. Então isso fazia sentido, mas não para defender uma operação. Aqui ele colocou aqui a ideia de novo. A ideia seria só para passar a noite mesmo. Eu só não vejo sentido. O que tu está tentando defender? Para mim, quando a gente pensa às vezes em defender uma noite, eu penso em margem. Eu penso que a margem está apertando. Tá? Foi exatamente o que eu falei para ele, Felipe, quando ele perguntou, tive exatamente a mesma percepção. Apesar dele estar falando que é prefeito de estudo, e eu acredito realmente só passar a noite,
Eu não vejo muito sentido na compra do straddle para defender o strangle, porque você vai aumentar, inclusive, a tua zona de prejuízo na linha do dinheiro. Quer dizer, o que você está ali, a zona que você teria de lucro, você vai transformar ela em zona de perda e você só vai ter lucro se ela deslocar muito. E daí, se deslocar muito, beleza, tu vai ter um ganho, mas aí era melhor você ficar posicionado na venda do Strangle mesmo, Isso. porque aí, se ela se deslocar para um dos lados, você vai manejando conforme for a oscilação, você vai diminuindo a exposição da onde está dando lucro e vai se protegendo para o lado que estiver dando calor, você conseguir sobrepor. Ou Isso aí. então, fazer o que eu falei com ele que era possível, também eu já fiz isso, de repente pensar, ao invés de comprar um straddle, né, vai gastar mais, e se o ativo não tiver vamos dizer assim, um movimento direcional mais forte, esse teta realmente vai pesar, vai perder dinheiro nas duas pontas. Aí, de repente, vale a pena comprar no próximo vencimento uma put ou uma call, mesmo a seco, para o lado que você acha que vai tender. Porque aí, de repente, vamos supor que está posicionado no strangle ali, beleza? Então você tem aquela faixa pequena ali de lucro e tem aquelas zonas de prejuízo lá depois dos strikes. Se você acha, está preocupado, que é uma notícia de um dia, né? E aí aquilo pode movimentar o ativo, deslocando ele muito ou para baixo ou para cima, com certeza vai ter pelo menos um indício de que a tua preocupação maior vai ter que estar resultante de um dos lados. Não vai dar para você ficar tiro a cego, pô, e agora? Para qual lado que vai, né? Você tem uma intenção de que ela vai para um outro lado. Então você vai protege o lado que você não tem intenção, comprando ali uma put fora do dinheiro ou uma call fora do dinheiro, porque se ela deslocar para lá, essa outra put ou call vai valorizar bem, porque está para o próximo vencimento, e aí você vai conseguir compensar o eventual prejuízo do teu strangle. Eu penso mais dessa linha, sabe? E aí Isso. até falei para ele o seguinte, realmente, se fosse para proteger numa questão de um feriado, por exemplo, né, 2, 3 dias, aí de repente até fizesse algum sentido, mas acima de tudo, pessoal, até aproveitando o gancho para finalizar, a minha impressão foi exatamente igual ao do Felipe no sentido da exposição. Falei, cara, o que tu quer defender? Porque para você pensar numa estrutura que não faz tanto sentido, você está preocupado demais com uma posição que está te incomodando. E se está te incomodando é porque você está numa exposição que é inadequada para o teu perfil. Geralmente isso acontece. E não acontece só com o iniciante não, tá, pessoal? Às vezes a gente também faz uma posição que de repente a gente acha que, beleza, isso aqui vai andar e a gente entra num viés às vezes, ou pensa muito forte que vai acontecer alguma coisa e de repente não acontece, a gente começa a sentir que está muito pressionado, a gente fala, caramba, a gente errei a mão e entrei pesado demais, eu vou ter que montar aí alguma outra coisa para tentar aliviar, mas faz parte do game também, né? A perda também faz parte do jogo. Leve em consideração isso e só entre então com exposição que você seja capaz de suportar ou não tenha que fazer muito malabarismo para manejar isso, porque até para quem é mais experiente, também, inclusive, dependendo do ativo que você está operando, você pode ter problema aí, mesmo que você tenha competência para manejar, você pode ter dificuldade de liquidez ou qualquer outra coisa que pode atrapalhar, né? Isso. Acho que é mais ou menos por aí. Eu fico bem focado no que ele falou, que ele está tentando proteger, né? Defender Exatamente. uma posição. Então, o que acontece? Quando você define uma posição vendida, você está exposto. Então, você está exposto ao quê? Ao teu ativo que você já tem, porque você está vendido numa call, ou você está exposto na tua margem, que tu está vendido em put. Então, essa é a maior preocupação assim que a gente tem, principalmente quando tu dá mentoria. Eu sempre faço uma análise da carteira do investidor anteriormente ao início dos trabalhos, e aí eu passo isso aí para o cara. Eu digo, ó, eu acho que essa exposição tá errada, eu acho que essa aqui tá errada. Claro que a pessoa vai fazer o que ela quiser, óbvio, né? Mas a gente passa aqui que nem tu tá perguntando, e a gente tá falando aqui, porque o que acontece? A tua defesa, vamos supor, era melhor, no meu ponto de vista, claro que isso vai ter que rodar a simulação, mas era melhor você, vamos supor, exemplo, você desmontar a operação e montar no dia seguinte. Sim. Porque o que acontece? Ah, mas eu vou ganhar 5 centavos a menos do teto que poderia comer. Sim, mas aquele desgaste do teu straddle vai dar os 5 centavos. Então é elas por elas, porque você vai estar anulando o teta, como o Diogo falou, uma operação que estaria te dando lucro no ATM vai te dar prejuízo, então ele vai tá simplesmente invertendo, certo? Você vai estar anulando uma coisa com a outra. Isso aí. E por que eu não vejo sentido algum nisso aí?
exatamente porque eu perguntei no início. Muitas vezes as pessoas vendem Strangle ITM, parece loucura, mas às vezes não é, porque o que acontece? Você se aproveita de movimentos. Por exemplo, tu vendeu, o ativo tá 20. Aí você vendeu call do 18 e put do 22. Durante o exercício, o ativo foi lá no 21, tu desmontou o quê? Tu desmontou a tua put. O ativo veio no outro, no 19, tu desmontou a tua call. E aí você ganhou essa diferença, porque o pessoal vai manejando. E aí quando você vende ou compra o Strangle, você monta o Iron Condor. O Iron Condor é bom? Depende do mercado. Aqui não está legal, certo? Mas o pessoal tem feito bastante porque por causa do estudo dos Estados Unidos. Tem muita pessoa que traz estudo de lá, pessoal. Não dá para nós pegar por lá algumas coisas, sabe? Então, eu acho que o estudo ele é válido, assim, sempre. O estudo é válido. Até porque a luz que nós estamos, ela foi a 100ª do estudo, né? Sim. Então alguém teve que estudar mais e quase 100 vezes aí para nós estarmos com uma lâmpada nas nossas inclusive, cabeças. Então, compartilha com a gente aí o estudo depois, se deu certo ou não, porque também ninguém aqui é dono da verdade, não. A gente está falando o que a gente pensa a respeito das operações, mas vai que dá certo, pode ser que dê. Eu só acho que realmente o Iron Condor vai ficar, inclusive, com uma asa muito distante, que tu vai pegar um delta de 5, outro de 50, e vai ficar assim desproporcional. Vai fazer um miolo para baixo e o prejuízo vai ficar ruim, né? Eu já fiz muita venda de Strangle, muita mesmo, assim, tipo, vendendo Delta 30 da call que eu tinha o ativo e vendendo lá na proporção da put. E dá grana, dá bastante grana, assim, é uma estratégia boa, confortável, gosto dela, certo? Mas, assim, eu acho que ela não é uma estratégia para te defender, que é uma estratégia que se foi para um lado, beleza, tu assumiu aquele risco no início, né? Foi para o lado, beleza, tu assumiu aquele risco. Mas, como a gente falou, o estudo é válido. Até tem um rapaz que, esses tempos atrás, eu estava acompanhando lá no canal, no grupo do Face lá, e o rapaz estava fazendo uns estudos do seguinte: ele comprava índice e vendia BOVA numa proporção que ele estava procurando. Esse era o estudo dele. O que, digamos assim, ele estava tentando achar o número perfeito, que se ele comprou o índice, então se o índice subiu, o BOVA que ele vendeu estava desvalorizando, né? E ele estava tentando achar o que? Achar uma quantidade que desse das opções, que ele tivesse ali dentro do dia, ele tivesse uma distorção e aí conseguiria pegar um lucro. Por quê? Porque o BOVA, em tese, ele é o quê? Ele é o ETF que replica o índice. ETF que replica o Bovespa, certo? E o índice é o quê? É um mês para frente, ou 2 meses, dependendo qual o vencimento que ele estava operando. É o futuro, né? É o futuro, exatamente. Então ele estava querendo achar essa disparidade. E assim, eu fiquei, quando eu li aquilo, eu fiquei a correlação assim, pode não ser positiva, né? A correlação pode não ser positiva. Então, mas eu fiquei assim, feliz porque tem pessoas que estão estudando, tem pessoas que estão rodando esse teste no MetaTrade, que estão planilhando isso, e isso é o que? É o que faz o cara lá querer estudar mais, querer ir atrás da fórmula mágica, certo? Porque o que acontece? Até hoje ninguém colocou aqui, ó, não, faz esse X mais Y, não sei o que, exposição essa vai dar dinheiro. Né? E às vezes a gente acha uma dessas operações que dão dinheiro, como a gente falou aqui no início, por um tempo. Há tempos atrás, eu montava uma tal de trava de linha simétrica dupla. Você vendia tipo 10 call, 10 put na linha e comprava tipo 8 call e 8 put mais longa. Era como se fosse duas travas de linha, né? Uma no mesmo paralela à outra. Paralela a outra. Cara, o troço assim, ó, andava tipo 15 dias, como você tinha mais vendido do que comprava, o negócio, o teta corroía aquilo e você ia lá e fechava, tipo assim, com lucro de 10, 12% assim, muito fácil. E quando ela deslocava para os lados, você não sofria tanto. Por quê? Porque a tua rolagem era muito grande. Sim. Depois de um tempo, a volatilidade começou a subir, e aí o que acontecia? Você tremia na base. Porque o que acontece? Você está descoberto, né? Você está descoberto na call e na put, mas como sempre as rolagens eram boas, você já conseguia cobrir ali no primeiro e no segundo mês, você já conseguia cobrir. E aí você ficava com 2 travadelinhas completa. Mas a assimetria, ela pegava no primeiro mês. Então depois não se conseguia mais fazer essas rolagens. Então, como eu falei, você muitas vezes descobre uma fórmula para aquele momento.
Então eu fiquei Sim. bem feliz quando esse rapaz colocou lá no grupo que ele estava tentando achar essa correlação, mas é aquela coisa, estudo, a gente passa aqui a percepção que a gente tem de algum tempo operando, mas eu sempre falo para o pessoal que a gente ajuda que o objetivo é que a pessoa fique com nós o mínimo tempo possível. Eu sempre falo isso, eu Uhum. sempre fiz, ó, eu quero que, tipo, pô, daqui 2 anos, daqui 1 ano, daqui 2 meses, você esteja operando com as próprias pernas, né, com as próprias Isso mãos. aí. Por quê? Porque a gente quer simplesmente passar o nosso conhecimento o mais rápido possível para a pessoa poder Isso. ir lá e ficar 1000 vezes melhor que o operador, que a gente depois venha bater um É. papo aqui com a gente, que será muito bem recebida, né, Diogo? Com certeza, com certeza. Inclusive, galera, assim, não se acanhe aí quando vocês fazem alguma pergunta e deixar bem claro aí, tá, ó, Rei do Bova, também, que, aliás, as postagens são sempre bacanas, a gente acompanha o teu trabalho também, é bem legal. Queremos você aqui também, um dia a gente pode trocar uma ideia aí, sem problema nenhum. A gente não menospreza a estratégia de ninguém, cara. Assim, você coloca a situação, quando a gente falar que, poxa, não vejo sentido, pô, não tem nada a ver, não é no sentido pejorativo, denegrindo a estratégia. Pelo contrário, assim, na realidade, é a percepção que a gente tem em relação à operação em si. Até porque apanhar mais do que eu apanho é difícil aí, eu acho, hein? Porque as minhas estratégias aí deixam a galera meio incomodada. A galera, esse cara tá fazendo esse negócio não. Mas eu vou lá, aposto e jogo no grupo deles ainda para zoar, ainda para poder trazer o burburinho para tona. Porque é isso, aí o Rafa vai falar semana que vem aqui, você tem que comprar mesmo, porque eu tenho que vender, alguém tem que me dar esse dinheiro. Eu falei, tá bom, mas depois eu tomo de volta, porque o desesperado que vendeu vai ficar passando calor e vai me devolver esse dinheiro aí já já. Faz parte do Cara, game, é é isso isso aí. aí. E Não assim, tem ó, certo e errado não, tá, galera? O negócio é exatamente. estudar, brother, estudar, botar a cabeça no lugar e operar tranquilo, deitar a cabeça no travesseiro tranquilo, não tem preço, galera, não tem preço. Eu até quero colocar como é que eu posso falar assim, um desafio para o pessoal pensar para essa semana assim. Se Aí, bolsa ó. de valores é uma questão de somar zero. Se para alguém ganhar, alguém tem que perder. Muito tempo eu fiquei pensando isso aí e a minha resposta foi depende o tempo, depende o time. Né? Então o pessoal É, pensa assim, poxa, mas se eu vendi, alguém comprou. Será que esse cara que eu vendi com lucro, o cara comprou com prejuízo? Depende. é, Será que ele já não estava posicionado? Será que ele só não está exatamente. aportando mais? Então é bem interessante, pessoal. Assim, o conhecimento ele só aumenta quando a gente consegue compartilhar ele. Quanto mais a Sem gente dúvida. consegue compartilhar, a gente mais vai aprendendo junto com vocês. E como o Diogo falou, até a gente vai ficar muito feliz quando a gente consegue receber aqui convidado, né? Pô, A gente fica feliz porque a gente consegue ter o entendimento e a visão de outras pessoas, porque muitas vezes a gente sim, está tão aficionado na nossa visão, e até a gente estava conversando isso esses dias, né, Rafa? A gente fica com o viés do conhecimento, que tipo, não, a é, gente sabe tudo, ou eu sei aqui e eu não preciso explicar isso aqui. Muitas verdade. vezes eu tinha essa percepção quando eu fiz a minha graduação, em engenharia elétrica, então engenharia elétrica tu tem muitos cálculos, né? E muitas vezes, Uhum. às vezes eu estava explicando alguma coisa para alguém e o cara disse, tá, mas como é que tu chegou a esse número? Então, tipo, na minha cabeça eu já tinha feito o cálculo, mas poxa, não, tem que, às vezes, não, esse aqui É, passou por um cálculo aqui que às vezes o cara não entendeu. Então, nós temos que caminhar sim, juntos para aprender juntos. E às vezes você está um pouquinho mais à frente que o outro, e às vezes você está anos luz atrás que o outro. Então, quando você começa a discutir isso, até é uma exatamente. coisa bem interessante lá que a gente tem entre eu, o Rafa e o Diogo, por isso que eu digo que a gente faz o programa assim, de uma forma tão espontânea que, olha aqui, ó, vai fazer 1 hora que a gente está falando aqui e não sente, por quê? É, Porque muitas vezes cada um tem um viés, mas tem um respeito e uma gratidão pelo conhecimento que um vai passando pelo outro, muitas vezes numa osmose que o cara nem sente, mas é por isso que a gente gosta do que tá durando no mercado, porque muitas vezes a gente vê aí algumas pessoas que vão lá, vupt, e daqui um pouco já não tá mais no mercado, não sei o que, né? Então a gente faz isso porque gosta, porque cada vez a gente consegue construir é mais verdade. conhecimento junto com o pessoal, certo? Tem mais alguma coisa aí, Diogo? Já vamos encerrando aqui a nossa live. Hoje, É, hoje o Rafa tá de castigo lá na pois é, aeronáutica, rapaz. né?
cara meteu aquele, foi lá ajudar a Ucrânia lá, desvencilhar a Rússia lá das terras. Caraca, eu no fim eu saí de férias e quando ele voltou não consegui nem sacanear ele, né? Que a mulher dele deixou ele em cárcere privado, né? Acho que foi essa a história, né? Você. E como é que tava as Bahamas lá? Tava tranquilo também, né, Felipe? Passou bem Cara, aí 2 semanas. tu sabe que assim, ó, foram poucos dólares, Então, assim, que foi botamos gasto. uma pilha aqui. O cara foi para Bahamas gastar o dinheiro das opções. É isso aí, galera. Tem que aproveitar mesmo. Não, Não, mas tá tranquilo, moçada. Olha, quero agradecer, então, já que a gente caminhando aqui para o final, agradecer aí a paciência por nos aturar, agradecer a audiência de vocês todos os dias, a galera que está aqui, está sempre interagindo com a gente, isso é muito legal, muito gratificante. Realmente, a gente percebe que vai criando uma sintonia, né? Vai interagindo, vai havendo uma afinidade, isso é muito legal. Quando a gente criou esse projeto aqui, a gente tinha já essa impressão de que cada um vai, de alguma maneira, se identificar mais com o outro, e é essa mistura é que traz o tempero que a gente tanto gosta desse bate-papo que nós fazemos aqui. Passa 1 hora e a gente nem percebe. Hoje eu cheguei um pouquinho atrasado, vim na correria ali, tive que parar no Mac ali para fazer um lanche, que eu nem almocei hoje, vim na correria. Galera, não deixa eu almoçar não, Felipe. Eu vou ao meio-dia fazendo programa, não tem como almoçar. Vim almoçar agora à noite, mas estou aqui junto com vocês. Galera, por favor, amanhã, 12h15, galera, entra lá no YouTube. Se você não segue ainda, não está inscrito, Falando em Finanças Oficial no Instagram, ou ir lá no YouTube Falando em Finanças também, para que vocês possam acompanhar as operações. Ontem fizemos aí uma comprinha lá de miguezinho e deu 160% logo de manhã aí numa opçãozinha bonitinha lá de JBS. Então tem coisas que a gente pega aqui, ó, e que tem que ser time rápido, tá? E não é indicação de investimento, não é call, não vem me pedir call, pedir para me dar uma opção, a nova Magazine Luiza, que a gente não dá. A gente dá a enxada para você carpinar o terreno e aprender com a sua própria cabeça a pensar e a tirar o melhor do mercado, tá, pessoal? Então, meu muito obrigado a todos vocês, um abração, Felipe e todo mundo aí. Realmente é um prazer enorme, todas as terças à noite, estarmos aqui reunidos. Um grande abraço e que Deus abençoe vocês aí essa semana. Valeu? Amém, então, pessoal, até mais. A gente fica agradecido aqui da audiência de todos. Qualquer coisa, mandem lá no direct do Instagram, para mim, para o Diogo, para o Rafa. Segue nós aqui nas redes sociais, tanto do Instagram, como a gente falou, como aqui no YouTube. Compartilhem o vídeo, pessoal, e comentem aqui embaixo. Isso é importante. Muitas vezes o cara acha que não é importante, mas nem que seja, coloca assim, olha, Felipe, não tô gostando do teu cabelo, cara, essa praia aí fez mal para ti. Coloca aí no comentário que isso ajuda a plataforma a entender que o nosso conteúdo é relevante e faz chegar em mais pessoas. Certo, pessoal? Até mais, até semana que vem, fiquem com Deus. Valeu, galera. Valeu. Vamos para cima.